Olá você, bem-vindo ao nosso podcast PVM, o melhor da vida naquele que a criou. Aguardo com expectativa que ao longo do nosso podcast de hoje você obtenha crescimento espiritual e emocional e qualifique a sua vida para que, na trajetória dela, obtenha você sempre ótimos resultados. Fique conosco, pois o melhor ainda está por vir. Olá você, estamos em mais uma edição do nosso podcast PVM para uma vida melhor. Hoje um convidado ilustre, alguém que tem importância para a minha vida, confesso aqui, diante de todos, né? Alguém que tem se caracterizado como um amigo, uma pessoa que tem exercido influência na vida da gente, sobretudo por aquilo que é acima daquilo que ele diz, né? O tal é André Eleutério, casado, muito bem casado, pai de 3 filhos, experiências inúmeras e tremendas com Deus na vida pessoal, matrimonial, profissional, alguém que com certeza ao longo desse bate-papo aqui no podcast PVM de hoje vai trazer para você muitos ensinamentos naturalmente acerca daquilo que ele é e que ele vive. Um profissional bem-sucedido, um empresário, né, estabelecido por Deus aqui em Criciúma e região e muito agraciado em tudo. Oi André, como é que estão as coisas? Tudo certo? Tranquilo? Assim, tu já começa forçando, já, né, pastor Toninho? Já me Isso, deixa emocionado. então, isso que eu esqueci de dizer ainda, né? Essa tua função enquanto radialista, né? Fazendo da comunicação uma expressão da vida de Deus na tua vida. Mas eu fui sincero, fui honesto e estou sendo muito verdadeiro contigo, tá? E é um prazer gigante tê-lo aqui. Obrigado por dar essa oportunidade pra gente. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui. Tu é uma pessoa que eu estava escutando teu podcast, né? Tu estava falando que tem pessoas que fazem pouco tempo que estão na tua vida, mas fazem uma diferença, né? E a tua pessoa, né, para minha vida, para a vida da minha família, com certeza faz uma diferença muito grande. Já tens assim como um amigão meu de longa data, faz parte da família. Obrigado por essa oportunidade. Eu te agradeço muito, assim, né? Porque a gente não vai estar abrindo muita coisa aqui, mas é muito bom, sempre muito bom, André, sempre muito agradável estar contigo. A gente acaba crescendo um no outro, né? Mas, assim, com certeza o público tá numa expectativa de saber um pouco mais de ti, né? André Eleutério, casado com a Patrícia, Ô, pai do querido. Israel, do Samuel e da Larissa. Aham. Né? São umas bênçãos na minha vida e até a gente estava conversando aqui, né, pastor Toninho? Sim. Essa questão de Jesus chamou Pedro de amigo, não, de diabo, né? E chamou Judas de amigo. Né? Porque ele conseguiu levar Jesus para mais perto da cruz. E a gente tem que ter esse tipo de amigo. Né? Entendi. Independente da situação, nós temos que ter esses amigos, não que nos levem para a cruz, do modo como foi Judas fez com Jesus, né? Mas eu tenho você assim como um amigo que me leva para cada vez que a gente conversa, né? Ele me traz para mais perto da cruz, né? Então isso é muito bacana, né? Tem amigos que é bom a gente comer um churrasco, né? Então é bom comer um churrasco contigo Sim, também. sim. Mas é muito interessante essas conversas que a gente tem, né? E sempre abre algo novo, vem algo novo de Deus e eu fico maravilhado toda vez que a gente conversa. Existem alguns fatores, André, que nos conduzem para a cruz, sobretudo para a obra da cruz, né? A família é um deles, né? Eu vejo tu é um rapaz assim, muito focado na tua família, tua esposa, tuas crianças. Esses dias até estava percebendo que a tua menina estava celebrando 6 anos ali. O que é a família para ti e o que é a família em ti? Então, pastor Toninho, até nasceu aqui esse livro, né? Fazem pouco tempo, devocional 83 dias com Jesus no Monte, reflexões sobre o Sermão do Monte. Certo? Eu me converti, eu entreguei a minha vida para Jesus há 15 anos atrás. E eu venho de uma família disfuncional, né? Eu com 2 anos, meus pais se separaram. Eu não tive aquela base de saber que realmente é uma família. Então, as coisas foram acontecendo. Eu estou junto com a minha esposa já há 21 anos. Né? Celebramos, há uns meses atrás, 21 anos Uma juntos. trajetória. Uma trajetória grande. E eu fui aprendendo o que é ter uma família. Sim. Então, eu via o meu pai, né, sempre trabalhando, nunca nos deixou faltar nada, né, mesmo estando afastado, nunca nos deixou faltar nada. E eu aprendi isso, que
o homem tem que botar comida na mesa, tem que sustentar, esse é um papel do homem. Então, isso para mim, antes de ser convertido, já era algo muito real na minha vida. Certo. Só que, por não ter aquela relação de pai, de marido, né, até mesmo de um relacionamento cristão dentro de casa, que não é só colocar comida na mesa. Né? E um tempo atrás, eu tive um sonho onde Jesus falou para mim assim, escreve sobre o ogro. E eu acordei ogro, daí eu lembrei só do Shrek, né? Do filme que os meus filhos assistiam, né? Eu não entendi muito bem, continuei orando. No outro dia, Deus escreve sobre o Sermão do Monte. E daí eu comecei a meditar no Sermão do Monte e eu comecei a ver algumas situações, Deus esquadrinhando meu coração, dizendo assim, não é só colocar comida na mesa. Tu tem que dar importância para a tua família. Tu tem que cuidar da tua família, tu tem que ser um pai amoroso, tu tem que ser um marido exemplar. Não pode ser, não que eu fosse ruim dentro de casa, mas a grande questão é que muitas vezes nós damos a nossa melhor versão para fora da nossa casa. Entendi. E quando nós chegamos dentro de casa, nós damos a nossa pior versão. Na rua, nós aguentamos o cliente exigente, nós aguentamos situações com os irmãos da igreja, mas quando chega dentro de casa, né, após talvez um dia de trabalho cansativo, exaustivo, Sim. nós por qualquer coisa a gente explode, a gente reclama, a gente dá uns gritos, né? Não que a gente vá ser perfeito, né, mas quando traz para dentro da gente essa situação de esquadrinhamento, né, principalmente do Sermão do Monte para a gente, nos traz um equilíbrio maior. Quando eu chego dentro da minha casa, eu tenho que ter o entendimento que eu tenho que dar a minha melhor versão. Não que eu comece a dar, a partir desse momento, a minha pior versão para fora da minha casa. Mas quando eu chego em casa, eu tenho que entender que ali é o meu principal ministério. Né? Então, isso me trouxe uma importância maior para dentro da minha família. Quando eu penso em fazer alguma coisa, muitas vezes eu sou apaixonado, eu gosto muito de receber visitas na minha casa, Sim. mas muitas vezes eu comecei a notar que eu estava privando de dar algo melhor para minha família, de dar uma importância, de dar uma atenção maior para minha família, para dar importância para os que estão de fora. Então, isso realmente mudou a minha vida, mudou a minha perspectiva, né, a minha visão de o que é realmente família. Então, a partir desse momento, nasceu esse livro aqui, né, o Devocional 83 Dias com Jesus no Monte. Então, eu comecei a dar uma importância maior, eu comecei a entender o que realmente é uma família. Né? Porque pode ser bem sucedido e tu pode comprar uma casa, mas é Deus que te dá um lar. Então, quando a gente tem esse entendimento real, né? E claro, daí aqui a gente está falando, mas agora tu é um santinho dentro de casa? Não, a gente grita, às vezes a gente briga, a gente sai fora. Somos normais. Né? Criança, né? Brincando para cima e para baixo, quebra alguma coisa, a gente... Então, não é perfeito, mas é um cristão equilibrado e não balizado pelo que o mundo diz, mas balizado pelo que a palavra de Deus diz que eu sou e o que a minha família pode ser. Fica muito claro para mim, né, o reflexo daquilo que você é em torno daquilo que você vive. Né? Porque a família realmente é a nossa base, né? de motivação, de sustentação, de busca de equilíbrio, de melhor enquanto ser, né, André? Porque é aquela coisa, né? Às vezes tu tens uma casa, não tens um lar, como tu mesmo citou. E ter esse teu testemunho aqui para que as pessoas ouçam, para mim é muito edificante, porque o que tu verbalizou é o conjunto das coisas que eu tenho enxergado na tua trajetória, né? E como é que foi, André, ter chegado a esse ponto, assim, né? Porque o que tu declara é o que todo mundo quer, né? Mas não é onde todo mundo chega, né? Como é que tu fez para chegar, né, nesse ponto de equilíbrio, assim, em relação a essa convivência familiar? Não vamos chamar de perfeita, porque não tem, né? Mas essa convivência familiar boa. Então, como eu falei, meus pais se separaram muito cedo, né, quando eu tinha 2 anos. Então, até os 10 anos, eu vivia na casa de um, na casa de outro, até quando o meu pai, mesmo não tendo uma casa para ele, que ele já tinha um outro relacionamento, um outro casamento, ele construiu uma casa para mim e para minhas irmãs, e onde que a gente foi morar aí. E daí eu sempre fui muito proativo, né? Sempre estava buscando trabalhar, mesmo cedo, com 8 anos. Antigamente eles desmanchavam as casas e tinha aquele trabalho de tirar o cimento dos tijolos, né? Para reaproveitar. Sim. E com 8 anos eu já comecei a fazer isso. Sim. Né? Depois fui vender picolé.
E uma certa época, uma pessoa me convidou, André, eu tenho animais, então os mercados antigamente colocavam todo aquele resto de legumes, verduras, frutas fora, ali não era algo descartável fora assim mesmo, não tinha uma preparação como hoje tem, né, que tudo é descartado e já vai para um próprio lugar. E eu aceitei esse trabalho, eu comecei a trabalhar com ele, onde que a gente ia nos lixos dos supermercados, onde que eles colocavam esses restos, né? E ali a gente separava o que era bom para dar para os animais e o restante a gente jogava fora, deixava ali mesmo, né? E uma pessoa muito próxima a mim, ela chegou para mim, André, tu tá parecendo um morador de rua, porque eu não estava nem aí, não tinha um pai que dizia, olha, tu se cuida, tu não faz isso, tu se veste melhor, não tinha essa convivência, apesar que tinha o cuidado de alimentação, enfim, não me faltava nada. Sim. Mas nessa situação eu queria ganhar o meu troquinho, eu não queria depender dos meus pais. E aquilo ali, pastor Toninho, quando a pessoa falou, eu estava com 12 anos, quando a pessoa falou assim, tu está parecendo um morador de rua, aquilo ali foi um baque na minha vida. Que eu comecei a olhar para mim, eu estava todo sujo, eu estava parecendo um morador de rua. É isso, gente. E daí eu caí na real, eu disse, não é isso que eu quero para minha vida. E com 12 anos, eu sabia o que eu queria para minha vida. Aquele dia foi algo muito forte, o que aquela pessoa falou, e para mim me deu um resultado do que eu sou hoje. Entendo. Então, com 12 anos de idade, eu consegui entender o que eu queria para minha vida. Entendo. E hoje eu tenho. Tudo aquilo que aquele menino de 12 anos queria conquistar, eu conquistei. Então, com 12 anos, me levou a buscar dinheiro, a trabalhar, a não depender dos outros, ninguém me dizia não. O que eu decidia fazer, eu pegava e fazia, eu sempre fui muito decidido, e tudo que eu decidia fazer, eu conquistava. Então, porque daí não tinha pai, eu não tinha que perguntar para o pai, para a mãe se estava certo, se estava errado. Tudo isso com 12 anos? Com 12 anos. Muito novo. Então, eu sempre trabalhei, sempre fui à luta, né? Com 12 até 18 anos, o meu pai ajudava em alguma coisa, eu cheguei com 18 anos, pai, a partir de agora não precisa mais nada, eu já tenho 18 anos, tu não precisa me dar mais nada, pode ficar tranquilo que a partir daqui eu me viro. E fui à luta, né? Daí, com 24 anos, eu fui morar nos Estados Unidos, fui através do México, né, onde que eu tenho cicatrizes até hoje, né, onde que nasceu o primeiro livro, esse aqui é o terceiro livro. Esse é o terceiro livro já. Esse é o terceiro livro. O primeiro foi? Encontrando Deus Além da Fronteira. Que aí trata das tuas experiências com essa jornada de ir para os Estados Unidos via o México. Via México. Questão do coiote, aquela situação toda. Exatamente, né? Fui preso, fugi da imigração do México, fugi do hospital, tem uma história... Tá, André. Quando tu faz essa travessia, né, do México para os Estados Unidos, já estás com quantos anos? 24. 24. Depois de 12 anos, tu resolve ir para os Estados Unidos? Sim, porque... Como é que isso se deu? Que ano foi isso, lembra? 2004. 2004. Porque eu já tinha uma irmã lá. Tá. Eu tentei o visto, foi negado, eu não era convertido, enfim. Eu disse, eu vou para os Estados Unidos. Naquela mesma visão. Se eu quero, eu pego e vou e faço. E acontece, né? Tá. E resolvi ir para os Estados Unidos, fui pelo México. Naquela época eu trabalhava de representante comercial durante a semana e eu era barman, eu gerenciava casas noturnas, os bares das casas noturnas aqui em Criciúma, né? Casas conhecidas aqui. Tá. E eu conheci um cara numa noite, ele disse, olha, eu gostei de ti, cara, eu levo gente para os Estados Unidos, tens interesse? Eu tenho. Então eu faço assim, assim, assim para ti. Aceitei aquela proposta, tudo que ele me prometeu, nada deu certo, mas eu continuei. Então, nessa travessia, eu só estou vivo hoje por causa de Deus. Várias situações que aconteceram, né? Eu tenho hoje cicatriz aqui no meu punho, na minha perna, de perseguição, né? O ponto mais crítico, assim, da minha travessia dos Estados Unidos, quando nós já chegávamos, já estávamos nos Estados Unidos. Chegou uma caminhonete para nos levar, uma Ford Ranger, e nós estávamos em 32 pessoas, mais ou menos. 32 pessoas para uma capota de uma Ford Ranger. Isso. Isso é humanamente possível? As crianças, né? Algumas pessoas ficaram, as crianças e as mulheres entraram na cabine dupla, não sei como, né, tanta gente que entrou, e eu pulei nessa carroceria. E quando os homens, que não era para os homens irem, né? Mas eu escutei uma voz muito clara, que hoje eu entendo perfeitamente que era o Espírito Santo. Aleluia. Eu não conhecia. Aleluia. Ele disse assim, eles não vão voltar. Entra que eles não vão voltar.
foi nítida essa voz. Uhum. Porque a ideia era o quê? Ó, vai as mulheres e as crianças agora e depois a gente volta para buscar vocês. Não voltariam, Não né? voltaria. Uhum. Eu pulei nessa caminhonete, né, na carroceria, porque não podia aparecer ninguém na carroceria. Eles passariam por policiais. Certo. E quando eu pulei, os outros homens viram que eu pulei, eles pularam em cima de mim. E estava tão pesada a caminhonete que a minha coxa estava bem em cima, onde que era o eixo da roda ali, e foi esquentando e foi queimando, e eu não conseguia mexer minha coxa, porque minha panturrilha, porque tinha muita gente em cima. E até hoje eu tenho uma marca da queimadura dessa questão do eixo. Meu Deus. E foi. A gente foi indo para frente, perseguição, 7, 8 carros de polícia atrás, helicóptero, perseguição digna de Hollywood mesmo. E teve uma hora que eles nos ultrapassaram, um carro ficou na frente, outro na lateral e o resto atrás, e tentaram nos parar. O motorista perdeu o controle, atropelou um cacto de uns 2 metros de altura, o cacto caiu em cima de mim, em cima de uma criança de uns 4 anos mais ou menos, e como eu já estava todo furado mesmo, eu peguei e joguei para fora, né? Uhum. Foi naquela hora que os policiais viram que estava lotada a caminhonete. Sim. Daí eles aliviaram um pouco na perseguição, mas nos levaram para uma rua que ela acabava. E ela tinha um desnível de mais ou menos 1,5 metro, mais ou menos. Certo. E ali a pessoa que estava dirigindo estava a mais de 120 km por hora. Uhum. Ela, quando chegou no final da estrada, ela não freou. Ela somente saiu voando. No primeiro pique só deu pessoas voando assim, voando, e era tudo em Mas câmera literalmente voando mesmo. 120 km por hora, né? Pular um barranco com mulheres, crianças ali dentro. No primeiro pique, a maioria das pessoas voaram. No segundo pique, eu voei também, com as pernas para cima. E quando eu caí com o meu punho, com o peso do meu corpo em cima do punho, e quebrou. Retornou para o chão ou para a carroceria do automóvel? Para a carroceria. Daí ela deu mais um pique, loucura, andou mais um gente. pouco, eu fui o último a sair. Só que eu estava, né, estávamos eu e mais 2 brasileiros, que já tinham ficado no primeiro pulo, no primeiro pique, né, da caminhonete. Sim. E a maioria, o restante era tudo mexicanos. E eu era a pessoa mais branca, né, daquela turma. Eles achavam que eu era o americano que ia distribuir os mexicanos nos Estados Unidos. Eu fui o último a sair, e eu saí segurando como se eu tivesse uma arma na mão, porque parecia que a mão ia cair, né? Tudo isso foi colaborando para ti no processo ali. tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E daí desci. E eu saí correndo, e ali eu descobri por que se chamam coiotes, porque eles correm que nem animais, coiote mesmo, no meio daquelas árvores. Em função disso? Eu acredito que seja, né? Uma área desértica? Uma área desértica, né? Uma árvorezinha aqui, outra ali. Tentei correr atrás deles, mas não teve jeito. E até a polícia conseguir descer o barranco, né? E eu corri, muitas pessoas só por estarem vivas já estava de bom tamanho, por toda a situação que ocorreu. Sim. E a caminhonete deles, da polícia, desceu e foram passando por todo mundo, e eles vieram atrás de mim. Eu corria para a direita, eles botavam o carro para a direita. Até eles chegaram perto de mim, eu só entendi, eles falaram em inglês, em espanhol, para, senão a gente vai atirar. Tinha 3 caras armados para fora da caminhonete. Eu parei, daí já me ajoelhei, eles já chegaram, já dando mais uma quebradinha no punho, me algemando e levando para o carro, né? Até explicar que focinho de porco não é tomada. Epa. Eles achavam que eu era da parte americana. Daí os mexicanos vieram, conversaram com eles, daí a gente foi para um hospital, né? Porque eu estava com o punho quebrado, e lá uma enfermeira me ajudou a fugir do hospital. O hospital era no território mexicano? Sim, no Texas. Tá. Não, em Tucson. Território mexicano? Não, brasileiro já. Americano? Americano, perdão. Já tinha ultrapassado a fronteira. Já estava lá. Então veio um bombeiro e disse, olha, se vocês acreditam em Deus, pode agradecer, porque não existe uma explicação pelo que eles fizeram não ter ninguém morrido. Né? Então a gente foi para o hospital de helicóptero, aconteceu várias situações. E daí eu fugi, fiquei 3 dias na casa dessa família, né? Era uma americana casada com um mexicano, então a gente conversava num portunhol lá. E é interessante, pastor, que eu já estava um pouco longe da fronteira. Sim. E daí tinha minha irmã me esperando em Boston, né? E eu estava em Tucson. Eu peguei um ônibus, e só que daí quando o marido dessa enfermeira comprou o ticket, né, para estar indo para Boston, que era uma viagem de 3 dias de ônibus, ele disse assim, André, tem um problema. Essa passagem aqui, ela vai voltar em El Paso, onde tem um posto da imigração. E eu fui tomado por uma fé tão grande que eu disse, mesmo não sendo convertido, eu disse, olha, o Deus que me trouxe aqui vai me levar até lá. Opa!
E eu peguei aquele ticket, a única coisa que eu tinha era o ticket, porque o meu passaporte já tinha sido apreendido na imigração do México, eu já tinha fugido da imigração do México. É o testemunho, né? É o testemunho que eu tô... Mas não era convertido. Mas muito interessante a história, muito interessante. E daí eu peguei, eu sentei no penúltimo banco, não sentou ninguém, o ônibus estava lotado, mas do meu lado não tinha ninguém. E tinha duas americanas bem brancas, com os olhos azuis, conversando inglês, enfim. Eu cheguei em El Paso, eu só escutei, né? Ele falou em inglês e em espanhol, que tipo, ó, vai entrar a oficial da imigração, pegue seus documentos, que ela vai pegar o documento de todo mundo. E ela entrou, foi pegando o documento de todo mundo. Quando passou por mim, no meu banco, é como se não tivesse ninguém no banco. Ela simplesmente não me viu. Meu Deus. Não tem explicação, ela não me viu no banco sentado ali. Ela pegou a documentação das americanas que estavam atrás e saiu. Eu fui a única pessoa que ela não pediu a documentação. Interessante. E saiu dali, daí eu fui, levei 3 dias, né, até Boston, onde morei 7 anos lá, onde que daí eu me converti. Porque eu contava a história, todo mundo dizia, André, não tem como Deus não existe, não tem como tu dizer que Deus não existe depois de uma situação dessa, né, uma situação atrás da outra. Então a gente morou 7 anos lá, daí onde que a gente se converteu, né, nesse período, né, de conquistar, de ganhar dinheiro. Daí a minha esposa já tinha visto, ela foi um mês depois por avião, tranquila, né? E daí nesse processo de conquistar, de ganhar dinheiro, a gente praticamente não tinha mais um relacionamento. Então a gente estava numa situação que era de separação. Muito trabalho e pouco relacionamento. Imagina, né? Eu trabalhando 100 e poucas horas por dia. Meu Deus. Por dia não, por semana. Né? Por semana. Na época eu estava trabalhando em 4 trabalhos. Né? Então dormia 2 horinhas, já ia para um, ia para outro e daí chegou uma situação que era de separação, não tinha mais como manter aquela situação. Daí até um casal, amigos nossos aqui de Criciúma, chegaram, olha, só tem um caminho para vocês. E é Jesus, vocês estão interessados? A gente sabe que vocês se amam, mas vocês estão numa situação que vocês precisam de uma intervenção divina. Vocês aceitam? A gente aceitamos, né? Onde que daí a gente aceitou Jesus, o nosso casamento foi restaurado. E daí, em 2010, nós resolvemos voltar para o Brasil, final de 2010, 2011, voltar para o Brasil, onde que a gente tinha um projeto missionário para estar indo para a África, né? Até tinha um projeto já nos aguardando. Voltamos para o Brasil, fazer um curso de missões urbanas e transculturais em Curitiba, no Paraná. E daí a gente fez esse curso, só que no final a gente teve um choque cultural voltando para o Brasil e daí a gente, desse jeito não tem como a gente ir. Então a gente voltou para Criciúma, né, onde ajudamos a igreja local. Sim. E estamos aí até hoje. Cora, toda essa história, né, claro, em resumo, né, porque tu não vai entrar em detalhes, senão não teríamos tempo para tudo isso. Mas tudo isso, então, está na tua primeira literatura. Isso, denominada Encontrando Deus Além da Fronteira. Encontrando Deus Além da Fronteira. Então, eu tive que ir para lá para realmente ter esse encontro com Deus, né, de ter um relacionamento. E daí, voltando, né, na situação, que no fim eu comecei a contar a história. Fica à vontade, tá muito bom, né? Encontrando Deus Além da Fronteira, isso. Fantástico. E aí? E daí escrevi o livro, né? Porque daí era uma situação que todo mundo perguntava, e a história ela demora no mínimo 45 minutos, e as pessoas ficavam comendo as unhas, assim, né? Roendo as unhas, e conta, e daí eu ficava sem voz, eu disse, não, eu vou escrever um livro. Daí escrevi o livro, foi uma bênção, tinha um propósito, né? Foram vendidas todas as unidades que eu havia feito. E daí depois surgiram outros livros, né? E esse aqui é o terceiro. Então eu tive sempre muito essa situação de correr atrás dos sonhos. Certo. E daí a Bíblia vem para mim agora, né? Numa situação onde Deus esquadrinha meu coração e diz assim, não é correr atrás dos seus sonhos, não é correr atrás dos seus objetivos, é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, não é correr, é buscar. É buscar. Buscar a Deus, né? Deus. E as demais coisas nos são acrescentadas, ou seja, elas vêm ao nosso encontro. Exatamente. Né? Então não é buscar. Então tu conversa com as pessoas, e daí, tá correndo atrás dos teus sonhos? Como é que está a tua empresa? Está correndo atrás dos clientes? Pastor, é algo interessante, né? Hoje nós somos líderes de mercado, que hoje a gente tem uma empresa que já estamos há 12 anos, eu e meu sócio Vitor, né? Certo. E é interessante que as pessoas dizem, cara, o que tu está fazendo? Olha, a gente está trabalhando bastante, mas não é aquela questão de a gente estar correndo atrás dos clientes. As coisas acontecem. Certo. Porque a gente tem entendimento que se eu tô numa empresa, se eu estou num colégio, qual é o objetivo?
de eu estar ali? Qual é o propósito de eu estar ali? Qual é o propósito de a gente estar aqui? É alcançar as pessoas, é falar de Jesus. Né? Eu não tenho que fazer, daqui a pouco, uma reunião de empresários para eles prosperarem. Não, eu tenho que ter uma reunião de empresários para incentivá-los eles a falar do que Jesus fez na vida deles, da família, da restauração. Né? A gente tem que voltar a falar de Jesus, que Jesus ainda cura. Jesus ainda liberta, Jesus ainda transforma, e às vezes eu sinto falta de ter essa conversa que a gente tem, né, quando a gente se encontra. Sim. Então, isso é muito interessante. Então, aquele menino de 12 anos conquistou algo que o dinheiro poderia comprar. Né? Claro, né, não era algo gigante, né, para um menino de 12 anos, até para a realidade que eu tinha, não precisava de muita coisa para conquistar. Então, daí voltando a essa situação, eu consegui conquistar. Mas daí faltava aquela questão de eu entender de ser amado, de eu entender de ter uma paternidade que chega e abraça, né? De curar situações, de eu conseguir pegar e abraçar meu pai, coisa que a gente nunca teve, de ele pegar e me abraçar, me dar um beijo. E agora eu chegar e poder abraçar meu pai e poder beijar ele. É lindo demais. E poder falar isso para os meus filhos, eu te amo, né? De poder beijar coisas que eu não tive, que eu não tive, né? Aquele negócio que eu estou vendo meu pai fazer e eu vou dar continuidade. Não tinha isso. Então, hoje eu consigo olhar para o meu filho, às vezes eu brigo com ele, mas até lá em casa a gente brinca, né? Que muitas vezes eu brigo com meus filhos e depois eu digo, olha, eu te amo. Cara, eu percebo que tu estás tocado. Não, te sensibilizou, né? Essa questão de poder dizer para o pai que ama, de poder dizer para um filho que o ama. Esse amor de Deus, ele nos constrange, né, André? Esse amor de Deus, ele nos invade. Esse amor de Deus, ele não tem preço, apesar de todo o valor que ele tem, né? Esse amor nos move, nos mobiliza, nos centra, nos leva a nos encontrar nele, né? E isso é uma coisa fabulosa. Quando o amor de Deus ele veio ao teu encontro, a tua trajetória mudou completamente, não é verdade? E daí me mostrou que tem valor, né? Não que tem preço. Uhum. Tem preço, tu vai, tu trabalha, tu conquista, mas o que tem valor, tu só acha nele. Amém. Então, existe um André que é o cara que... Jesus chegou para mim, a minha história mudou, pastor. Louvado seja. Há uns anos atrás, quando eu decidi construir uma casa. Uhum. Deus, vamos supor, que eu estava com 12, 13 anos de conversão, há 3, 4 anos atrás, mais ou menos, eu resolvi construir uma casa. Certo. E estava tudo certo. Uhum. Tudo certo. Uhum. No meio do projeto, eu disse assim, peraí, eu não vou... Era um projeto de um piso só. Eu disse, não, eu vou construir, não vou botar nada de madeira, eu vou fazer o teto de alvenaria. Uhum. Aí chegou no meu, peraí, se eu vou fazer isso, eu vou construir mais uma suíte em cima, vou construir mais uma área gourmet. E foi ampliando. Dobrei o projeto no meio do projeto, sem calcular, sem perguntar, sem pedir direção para Deus. Convertido, mas no menino de 12 anos atrás lá, porque menino faz isso, né? Conta sem cálculo é prejuízo. Menino faz isso, menino faz as coisas na emoção. Uhum. E quando tu se torna adulto, tu começa, peraí, não é na emoção. Exatamente. Né? Eu tenho que pedir a direção para Deus. E daí o que aconteceu? Chegou no meio do projeto, aconteceu uma situação, a greve dos caminhoneiros, e o que eu estava ganhando caiu pela metade e o meu custo estava o dobro. Meu Deus. E daí chegou numa situação que na parte de cima tinha um projeto de estar cobrindo, né, uma parte ali, e só que daí chegou no final não tinha dinheiro. E eu disse, não vou cobrir porque agora a casa caiu. Literalmente. E como era para ser uma área coberta, foi feito situações ali que sem um escoamento de água, uma situação para não ficar água ali. Sim. E o que acabou acontecendo? Cada vez que chovia, dependendo se chovia 2, 3 dias, dava infiltração. Meu Deus, que dificuldade. E o que eu tinha que fazer? Pegar um rodo. E pegar o rodo e ir lá e tirar essa água de lá para tá dando o escoamento, né? E com o rodo, Deus me ensinou várias coisas. Foi o maior aprendizado da minha vida. Eu agradeço até hoje pelo rodo de Deus na minha vida. Porque Deus me ensinou com o rodo, né, nesse momento de dificuldades, vamos colocar assim, que
o tempo do menino já tinha passado. Que Deus tem algo maior para mim, só que daí tem que ser a partir da situação de eu perguntar para Ele: posso fazer isso? Não é nada ilícito, mas eu preciso perguntar para Deus primeiro: o que eu posso fazer? O que eu posso ser? O que eu posso conquistar? Então, a partir desse momento que as coisas começaram a mudar na minha vida, pastor Toninho, porque eu sempre fui o cara que nunca tive, como lá no começo eu falei, que tinha que perguntar para os outros. Eu não tinha pai, não tinha mãe, quer dizer, tinha, mas não tinha do meu lado ali, eu não tinha que perguntar nada para ninguém. Então, a partir desse momento do rodo, em 2 anos, né, até as coisas se estabilizarem, eu consegui fazer a cobertura, né, fiz o restante, terminei a casa, enfim, mas eu comecei a entender que eu tenho que obedecer. Né? Porque daí a Bíblia diz que aquele que ouve as palavras dele e não obedece é considerado como um tolo. Então não adianta eu ter dinheiro, não adianta eu conquistar. Se eu não obedecer, se eu não fazer aquilo que Jesus está me dizendo para fazer, eu vou ser considerado um tolo. Então, quando eu tive esse entendimento de começar realmente, independente das coisas que eu fosse fazer, perguntar para Deus antes, a minha vida mudou. Então, hoje eu não dou um passo sem perguntar para Deus. Às vezes é até coisa boba. Às vezes, daqui a pouco, de estar indo numa loja e dizer assim... Vou dar um exemplo para minha filha. A gente já tinha dado um presentinho para ela, mas no dia eu disse: vou comprar um outro presente. E daí eu fiquei na frente de um painel assim, cheio de presentes, e eu disse: Deus, o que eu levo para minha filha? Leva tal coisa. Eu disse: mas será que ela vai gostar? E ela está apaixonada pelo presente. Olha. Ela não larga esse presente que eu dei para ela. Então, é interessante que não é só nas coisas grandes. Eu vou construir uma casa. Deus, posso construir? Primeiro que Deus vai perguntar: tem dinheiro? Tem os processos, né? Verdade. Mas a situação é nas mínimas coisas. Eu vou vir aqui com o pastor Toninho. Deus, eu posso ir lá no podcast do pastor Toninho? Porque tem que ter propósito. Porque senão a gente está fora do propósito, sai fora de tudo aquilo que Deus tem para mim. Vai me atrasar. É verdade. Vai atrasar aquilo que Deus tem para a minha vida. Tem que ter propósito. Né? Eu até estava brincando com o Vitor, né? Essa semana, né? A gente estava falando sobre planejamento, organização, né? Financeira. E eu disse: olha, pessoal, a gente estava na rádio e daí a gente estava falando: gente, a gente não pode fazer as coisas com o menino. Menino, ele pega e diz que vai fazer e pronto, e faz, e depois ele vai apanhar, vai ter as consequências. Homem não, a gente tem que ser maduro, né? Tem 2 tipos de filhos na Bíblia: o maduro e o imaturo. Né? Então, enquanto a gente é imaturo, enquanto é criança, o empregado, o escravo, ele vai estar tomando conta das coisas, porque tu não tem, né? não pode ter aquilo que Deus tem para a tua vida naquele momento. Então, só a partir do momento que eu sou realmente maduro, a partir do momento que meu filho fizer 18 anos, que é o Israel mais 12 anos, o carro que eu tenho já é dele. Sim. Só enquanto ele não tiver 18 anos e a carteira de motorista, eu não posso liberar para ele. Já é dele, mas ainda não. Então, é que nem o reino dos céus, o reino de Deus. Ele se faz presente na minha vida e na tua. Então, a gente tem que liberar isso para as pessoas. A gente tem que falar de Deus. Isso é gostoso, isso é bom. Isso é bom para mim, se mudou a minha vida, por que não vai mudar a vida das pessoas? Temos que expressar. Gente, nós estamos num bate-papo maravilhoso. Deixa eu situar você que chegou aqui agora e até mesmo você que está aqui desde o início. Estamos no podcast PVM para uma Vida Melhor de hoje, com André Eleutério. É muita experiência, né? Apesar de ser um rapaz jovem, muita bagagem e muita verdade também, né? Na vida dele, verdade de Deus na vida dele. André, o seguinte, cara, uma coisa é fato, né? Percebo aqui pela nossa troca de experiências e pelo pouco que conheço de ti, tu é uma pessoa muito eclética, né? Então, tu exerce algumas boas funções ao mesmo tempo, né? Tu é um escritor, tu é um empresário, tu é um radialista, né? Tu é um pai, tu é um ser. Então, nós estamos aqui partilhando desse conjunto de experiências, até para situar o pessoal, né? Porque a gente pula de um lado para o outro, vai do livro para cá, daqui para lá, de lá para cá, mas tranquilo, a gente está tratando daquilo que tu é e daquilo que Deus tem feito em torno daquilo que tu és também em Deus. Como é que surgiu essa chama da rádio? Como é que é isso? Depois a gente vai falar da tua empresa, dos teus negócios, dos seus livros, mas essa coisa da rádio, né? Tu é um comunicador, inclusive muito bem quisto, né? O pessoal gosta demais de ti. Tu é muito bem quisto, o pessoal te ouve, teu programa tem relevância na rádio que estás inserida aqui na região, mas como é que é isso? Como é que queimou? Qual a intenção? Qual o propósito? Como é que tu vive isso, enquanto radialista também? Então, a questão da rádio, como a gente faz anúncios, né, da nossa empresa,
surgiu uma situação na rádio, né, Rádio Vertical, hoje, que é a líder do povo cristão aqui, pega do norte do Rio Grande do Sul e todo o sul catarinense. Eu já estava há 2, 3 anos na rádio fazendo propaganda e surgiu uma conexão, né, com essa situação da rádio. E havia surgido um horário vago e o dono, né, o gerente comercial veio falando: André, vamos lá, tu se comunica bem, enfim, tu é cristão, tu é convertido, por que tu não assume esse horário? Eu disse assim: será? Vamos ver o que dá. E assumi o horário e foi bênção, e até hoje nós estamos ali, né? Sim. Então não foi algo assim que tipo, André, né, desceu Deus e André faz a rádio lá. Não, dessa vez foi tipo assim, surgiu a oportunidade. Como é que é o nome do seu programa na rádio mesmo, André? Agora é um Empreendendo com Deus. Mas anteriormente era Alegria do Senhor. Alegria do Senhor. Começou como Alegria do Senhor, hoje está como Empreendendo com Deus. O porquê dessa migração? Mudou o perfil? Então, a proposta é a mesma? O que aconteceu nesse processo? Então, na verdade, o Alegria do Senhor, depois ele mudou para Tarde Interativa, que mantinha mais ou menos a mesma dinâmica. A mesma dinâmica. E, na verdade, foi semana passada que daí eu parei com esse horário. E eu abri um outro horário, que é o Empreendendo com Deus, onde eu levo empresários, empreendedores, para dizer quem é Deus dentro da empresa deles. E é interessante essa questão, a pergunta que gira em torno do programa, pastor, porque tem alguns empresários que eu chego assim: olha, eu quero te levar no meu programa, no Empreendendo com Deus. Mas como é que é o programa? Não, a pergunta principal do programa é: quem é Deus dentro da tua empresa? E muitos eu vejo que dá um baque assim: opa, peraí, quem é Deus dentro da minha empresa? Deus é Deus na minha igreja. Deus às vezes é lá em casa, mas dentro da minha empresa Deus não tem voz. Na minha empresa o Deus sou eu. Basicamente. Então, Deus tem me trazido, né, vindo muito, queimando muito no meu coração, essa questão que nós temos que levantar. Aritmeia, como é que é o que pegou Jesus lá na cruz, tirou José de Arimateia. José de Arimateia, me fugiu aqui. Tem que levantar uma geração de José de Arimateia, que são pessoas com relevância, né, com empresas, com recursos, que tem coisas, pastores, pastor, que a igreja não consegue chegar em alguns lugares, mas o empresário consegue, né, não questão tanto de recursos, mas, né, uma voz diferenciada que não vai ter aquele negócio, é pastor, né, porque tem muito nessa questão, é pastor, é religioso. Não, chega uma pessoa, um empresário, ele consegue, né? Como José de Arimateia foi lá e pediu o corpo de Jesus, né, para o governador. Então, tem queimado muito essa questão que tem que se levantar uma geração de empresários que compartilhem de Jesus. Certo. Né? Compartilhem e venham falar de Jesus para os seus empregados, né, para os seus colaboradores, venham ter relevância nesse meio empresarial também. Porque muitas vezes, daqui a pouco, o cara é convertido. E quando eu levo eles lá na programação, eles dizem assim: que legal, André, eu vou poder falar de Jesus. Porque eu vou nas outras rádios, eu já dei entrevista, mas eu nunca pude falar de Jesus. Então, é algo que tem se levantado, que eu tenho incentivado as pessoas a falarem de Jesus. Amém. Né, os empresários venham falar de Jesus, venham expressar quem é Jesus, e até mesmo quando eu faço essa pergunta, quem é Deus dentro da tua empresa, né, dentro do teu negócio, enfim, eu sinto que algo mexe lá dentro, faz com que aquelas pessoas venham entender quem é realmente Deus, né, e venham trazer Deus para dentro da empresa. Então, esse programa tem sido assim muito bacana, eu tenho tido um retorno bem interessante das pessoas que vão lá e das pessoas que estão escutando, porque eu também, dentro dessa entrevista, a gente consegue incentivar as pessoas a empreender. Entendi. A não terem medo, Entendi. né, a terem fé e realmente colocarem a sua fé em prática. Dentro de um direcionamento, né, às vezes eu já levei gente lá que eu levei gente que quebrou, para ele falar que, olha, eu não obedeci a voz de Deus e eu quebrei. Né? Tem pessoas que eu levei lá que falaram sobre a questão do imposto, né, que sonegavam imposto, declararam abertamente lá na rádio que, né, sonegavam imposto, e Deus falou para eles: olha, começa a pagar o imposto direitinho que eu vou te honrar. Qual é o maior desafio hoje para o empreendedor cristão?
Eu acho que essa questão do imposto. É? A questão do A imposto. carga tributária realmente ela é pesada? E daí eles colocam a sua fé que se eles não pagarem imposto, eles vão continuar abertos. E não é isso, né? É buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, isso tem sido muito interessante, mas a grande questão é, eu consigo mexer com essas pessoas quando eu faço essa pergunta, quem é Deus dentro da tua empresa? E elas saem dali dizendo assim, eu posso falar de Jesus. É legal, é bom, eu estou fazendo bem. E não vai atrapalhar, porque um dos últimos que eu levei, ele disse assim, André, mas e será que se eu falar de Jesus, do que aconteceu, da minha conversão, será que se tiver algum cliente me escutar, será que ele vai continuar fazendo negócio comigo? Porque eu já fui louco, já morei na rua, já fui drogado, já fui isso, ex aquilo, será que se eu falar que aconteceu isso comigo, será que vai afastar o... Então, tem muito disso, que hoje os empresários, ainda alguns convertidos, né, que ainda não têm a sua identidade como os filhos de Deus mesmo, muito latente, muito real na vida deles, eles têm esse medo de se declararem cristão, convertidos, de falar de Jesus com medo de perder cliente. Entendi. André, tem algum fator inusitado, assim, interessante, um pouco fora da curva, que você vivenciou em algum período da programação do rádio, assim, né, um caos? Você lembra? Lembro. É possível contar aqui ou é complicado? É possível. Conta um caos aí pra gente aí. No começo da programação, eu disse, eu vou fazer um programa que vai ter música, que vai ter palavra, mas eu quero interagir com os ouvintes. E eu comecei a abrir o microfone para o pessoal e não fazia uma filtragem antes. E daí numa dessas, no começo assim, eu abri, olha, eu quero falar com você precisa de uma oração, liga aqui que eu quero falar contigo. E daí ligou um senhor, eu botei ao vivo, olha, aqui é o seu João, fulano. O fulano e tal. Eu assim, o que eu posso fazer por ti, meu irmão? Então, eu queria que o senhor orasse, né, o pastor orasse. Eu disse, não sou pastor. Não tem problema, mas eu gostaria que o irmão orasse, porque tem uma situação muito difícil que eu estou passando. Não, irmão, pode falar, então, que a gente vai estar orando. Ele disse assim, não, é o seguinte, que eu quero que Deus me ajude a casar com a fulana de tal. Opa! Eu disse, amém, irmão. É, porque ela está casada com outra pessoa. Daí eu assim, não, irmão, peraí. Calma, ela tá casada. Não, mas é que o marido não trata bem ela, então ela quer casar comigo e eu quero casar com ela, então eu peço oração. Daí eu assim, não, irmão, peraí, deixa eu te situar. Eu vou falar contigo fora do ar. E daí desliguei. A partir daquele momento teve outras situações, mas essa sim foi a mais fora da curva. Assim, não, mas, o cara pedindo uma oração contrária. Mas bem fora da curva. Uma situação... Uma igreja evangélica, uma rádio evangélica. Eu disse, não. Daí eu entendi que a partir daquele momento não daria mais para abrir, então eu comecei a fazer... Tem outras programações que fazem abertura, tal, né? Ou mandar o áudio para depois escutar, para depois ver. Mas daí depois daquela assim, não é de Deus isso aí. Bom, brincadeiras à parte, apesar de ser uma verdade, né? Vamos voltar para aquela discussão nossa que estávamos até então, André, em relação ao empreender com Deus. O empreender com Deus é uma dependência total de Deus em relação até mesmo aos próprios negócios. Você já teve experiências profundas que você viu que realmente foi um interagir de Deus ali acima do seu recurso e habilidade? Sim. Inúmeras, muitas, poucas, talvez, enfim. Eu acho que constante. Constantemente. Eu acho que a palavra certa é constante. Assim. Mas uma situação, né? Eu gerenciei uma empresa durante 6 anos e a minha saída foi um pouco conturbada por uma situação que a gente havia acordado e no final não foi conforme a expectativa, né? Enfim, eu saí, foi uma situação que no meu pior momento, né, de sair, eu tive que sair da empresa, enfim. E daí eu disse para Deus, não, Deus, agora é eu e tu, né? Eu quero ter a minha empresa, quero ser sozinho. E só que por situações, por causa da minha outra empresa, eu não poderia abrir sozinho, né? Não seria liberado para mim, porque eu já tinha um vínculo anterior. Então, apareceu o Vitor,
né? Sim, o teu nosso sócio amigo hoje? Vitor, meu sócio hoje, ele Aham. disse, André, vem comigo então, eu já estou aí no mercado, já tenho esse produto, vem comigo. Hoje a tua empresa é na área do consórcio. Consórcio, né? Vitor e Consórcio. André Consórcio. Tá. E daí ele me convidou, daí eu disse, não, Deus, eu não quero, uma pessoa que não é convertida e tal. Aham. E daí assim, eu não quero, eu quero algo meu, eu acho que chegou o momento de eu estar sozinho, né? E daí foi interessante que Deus me deu um sonho, onde eu via essa sociedade como se fosse um casamento. Tá. Eu vi, né, a gente dentro de uma igreja, com véu de noiva e tal, então eu entendi que realmente era um casamento que Deus tinha propósito. Até mesmo porque eu não queria estar tendo uma sociedade com alguém que ainda não era convertido, né? Certo. E daí eu achei que eu ia ganhar um sócio, eu ganhei um irmão. Que Né? O legal. Vitor é uma pessoa Que assim legal. muito bacana, fez uma diferença tremenda na minha vida. Glória a Deus. E hoje já se converteu, né? Aham, Já aham. entregou, Tá no tá caminho. no caminho, se convertendo. Mas é aquela questão de entender que, tipo, quando a gente está no direcionamento de Deus, empreendendo com Deus, mesmo que certas situações, ao meu modo de ver, não sejam as melhores, mas no propósito de Deus é a melhor. Entendo. Então, essa foi, tipo assim, na questão dessa sociedade, eu vejo assim que foi um mover de Deus assim tremendo, e os números que hoje a gente tem alcançado assim não é porque eu sou bonitinho, que o Vitor é bonitinho, É Deus. é Deus, né? Até uma vez foi muito interessante que eu e o Vitor, a gente fez um mês assim a gente estava numa crescente muito grande, ele parou para mim e disse, a gente parou na frente do escritório, ele disse assim, André, é Deus, né? É Deus que está fazendo tudo isso. Então eu disse, né? Ele não é porque eu e tu estamos fazendo isso e aquilo, e mídia e tal. É Deus, né? Eu, assim, é isso mesmo. É a graça de Deus, né? Um favor imerecido, porque a gente tem buscado, né? Então, e nessa situação, né? Eu disse, Deus, qual é a estratégia, né? Para estar fazendo com que as pessoas que estão ao meu lado venham a crer naquilo que eu tenho entendimento hoje, Sim, né? Que sim. só existe um caminho. Silêncio, é mostrar o que é reto, né? Para dizer que essa água aqui está torta, eu não preciso dizer que ela está torta, eu só tenho que colocar essa aqui do jeito reto para dizer para as pessoas verem que tem algo errado e entender o que é certo. Então isso é muito bacana quando a gente tem esse direcionamento. Então eu acho que nessa questão da sociedade foi o ponto maior assim que eu vi de direcionamento de Deus, e quando ele apontou eu segui esse caminho dentro do rodinho, né? Do rodinho de Deus lá, de ir na direção de Deus, não tem. Nessas situações que, vamos supor, hoje a gente faz uma mídia muito forte em rádio, TV, e teve uma rádio que eu senti de Deus que não era para fazer. Mas eu quis bancar. Disse, não, mas eu vou bancar. Mas eu senti de Deus, sim, claramente que não era para fazer. Sabia que não era, mas insistiu. Insisti. E não deu certo aquela rádio. Todas as rádios que a gente faz, elas dão certo, né? A gente tem um Geralmente retorno, dão um retorno esperado. E naquela ali foi algo assim que realmente na verdade não era a rádio, era questão de uma programação em si, que não era para a gente estar patrocinando, que vinha de tudo contra aquilo que a gente crê que é bom, né, e que é correto. Entendi. E daí foi interessante também que não deu certo. Daí a gente modificamos a estratégia, modificamos o horário, e daí deu certo. Mas é interessante até nessas situações. Eu vou fazer um patrocínio. Por quem que eu vou estar abençoando? Né? Qual é essa programação? Né? Quem é essa pessoa? Né? Qual é o terreno que eu vou estar plantando? Né? Então, é muito interessante isso. E as pessoas, né, que Deus tem trazido para dentro do nosso escritório, né, todas as pessoas que com a mesma visão, aquela pessoa que não tem a mesma visão, dificilmente ela consegue ficar ali. Não é porque a gente é chato, porque a gente bota pressão, que a gente bota meta. Não, aqui não bate, né? Não bate. Não tem a mesma visão. Bom, a gente vem na conversa, né, trocando ideias e refletindo tudo quanto tu tens construído na tua trajetória de vida. Então, aos 12 já saiu a empreender, problemas familiares, pais separados. Depois de 12, que 24 se tornam, está encarando os coiotes, a fronteira com a América. Lá na América, em busca do sonho financeiro, tem a conversão, alinha a família, fortalece o casamento com a esposa, tem filhos,
né? Retorna ao Brasil, mantém esse veio do empreendimento, né? Uma vez convertido, expressa através da rádio o amor de Deus, além, né, de também estar expressando as questões da sua empresa, né? E aí a gente acaba chegando, né, num outro ponto que faz parte da construção da pessoa de André Eleutério, que se diz respeito ao escritor, né? Como é que brotou isso? Como é que descobriu isso? Começou com a experiência do primeiro livro, Além das Fronteiras. O segundo, esqueci o título. Letras Douradas. Letras Douradas. E o terceiro está aqui, 83 Dias no Monte com Jesus, esse devocional diário, que é o que está quentinho agora, o que está queimando. Mas conta um pouquinho para a gente, né, desde o primeiro até a gente entrar com os 83 Dias de Jesus no Monte. Como é que foi isso, André? Então, o primeiro livro nasceu nessa questão que era mais mesmo a questão da... Queria mostrar a conversão, né? E eu mostrei toda a trajetória de chegar lá e também na questão da conversão. E no final eu fazia um apelo dentro do livro da pessoa se converter, entender que tudo aquilo que eu falei não tinha como dizer que Deus não existia. No final eu fazia um apelo e foi muito bacana. E depois, né, até na nossa conversa aqui, as pessoas estão entendendo que eu começo a falar de uma coisa, daqui a pouco eu já pulo para outra. Eu tenho uma dificuldade de manter uma linha. Não, mas eu dou aquela puxadinha, eu trago de novo. Nós vamos se ajudando aqui. Eu tenho essa dificuldade, né? Minha mente, ela começa num assunto e já vai para outro, e daqui a pouco eu nem e já retorna no outro, hoje ajuda nós. Mas e aí? E só que daí no livro eu consigo colocar as minhas ideias de um modo em ordem. Tranquilo, em ordem. E eu tenho escrito, né, já tem algo nascendo no meu coração aqui, que em breve eu acredito que já vá para as páginas, enfim. Que legal. Então, dentro do livro nasceu essa paixão, né, de estar conseguindo expressar tudo aquilo que está no meu coração. Tenta, né, tá queimando no meu coração, porque tem muita coisa que eu tenho realmente essa dificuldade, diferente desse dom que tu tens, né, que tu se dedica e se expressa muito bem, mas eu tenho essa dificuldade. Às vezes tem algo queimando no meu coração, mas quando eu vou falar não sai da mesma forma como está no meu coração. Entendi. E aqui, quando eu coloco no livro, sai conforme tá no meu coração. Então, é algo que Deus está me proporcionando, né, de eu conseguir colocar nas páginas aquilo que Ele tem colocado no meu coração de uma forma, né, que com uma sequência lógica, com entendimento. E é interessante que o retorno que eu estou tendo das pessoas, assim, André, eu me sinto como se eu tivesse junto contigo dentro do livro. Né? Deus tem falado comigo através desse devocional, dos outros livros também. Então, tem sido muito bacana que no livro eu consigo realmente expressar tudo aquilo que eu tenho entendimento. Então, é algo que eu estou no terceiro, eu acredito que vão vir outros por aí, porque é algo que eu gosto. Eu gosto de ler, eu gosto de escrever. Né? Na minha cabeceira, né, lá em casa, sempre tem 3, 4, 5 livros, sempre num montinho, eu nunca paro de ler, né? Eu sempre gosto de ler, tá buscando isso, né, de tá lendo, de estar tendo esse conhecimento, né, de aprender com os erros dos outros, com os acertos dos outros. Então, isso é muito bacana. A leitura, ela faz parte da minha vida e, com certeza, né, construiu muita coisa, vem dessa leitura que a gente tem, dessa busca que a gente tem. Então, o livro, para mim, hoje, escrever, para mim, é uma paixão, assim, que eu tenho. Poxa, que legal. É muito bacana. Me traz uma satisfação grande, porque daí é dentro de um propósito. Né? Os meus livros, eu não vou escrever sobre uma situação que sai fora dentro do propósito. Então, todos os livros que eu tento escrever, ela está dentro de um propósito, de um direcionamento de Deus, até mesmo pelaquela situação que hoje eu não vou colocar sem perguntar para Deus, posso colocar isso aqui? Né? Até o segundo livro, pastor Toninho, o Letras Douradas, né? Eu escrevi muitas situações, né? Um livro muito rico em detalhes, com histórias também muito ricas de outras pessoas que conviveram comigo lá nos Estados Unidos e situações que aconteceram lá. E chegou no final, eu acabei ele, imprimi, e daí eu fui dedicar para Deus, né? Daí quando eu fui dedicar para Deus, ele disse assim, mas não foi isso que eu pedi para te escrever. Sério? E daí eu não lancei ele. Esse aqui é o terceiro, mas o segundo não foi lançado. Porque daí eu reescrevi ele conforme daí Deus me deu o direcionamento, né? Não é mais Letras Douradas, é Reencontrando Deus Além da Fronteira. E só que daí nesse meio caminho, daí apareceu esse projeto aqui, disse, não, agora tu faz esse aqui primeiro e aquele lá tu deixa em stand-by.
Então, é interessante até mesmo nessa questão, né? Quando eu for fazer alguma coisa, mesmo que não seja algo que seria algo que prejudicaria, eu sairia fora na questão do não de ter coisas contrárias à palavra de Deus, mas é situações que até mesmo nesse sentido a gente tem que ter um certo cuidado, porque isso aqui pode um livro, às vezes muita gente, dependendo de onde que chegar, pode mudar a vida de uma pessoa. Certo. Para bom ou para ruim. Para ruim. Né? Então, quando a gente, né, eu tenho te acompanhado, né, dar os parabéns aí por esse trabalho que tens feito aí, né, do café ali, tem sido maravilhoso. Então, até nisso, né, a gente tem um entendimento que a gente não pode fazer de qualquer jeito. Verdade, tem que procurar sempre fazer o melhor por aquele que fez o melhor para a gente, né? 83 dias com Jesus no monte. Então, quer dizer, é um período de meditação, né? Então, foram 83 dias de meditação, reflexões acerca do Sermão do Monte. E Deus foi falando contigo? Tu foi escrevendo? Eu fui escrevendo né, nesse esquadrinhar do meu coração, e daí foi onde que eu fui entendendo que nessa questão, né, de eu dar minha melhor versão para dentro da minha casa, né, de estar entendendo que não é do meu jeito, mas tem que ser do jeito de Deus, né, de tirar um pouco da questão da religiosidade e ir mais para a prática mesmo, né? Foi que, né, Jesus bateu, né, contra os religiosos no Sermão do Monte de uma forma sensacional, porque daí ele sai daquela questão assim, ó, não é como eles estão falando, mas é como era no princípio. Né? Então, quando tens esse entendimento que a tua visão tem que voltar pro princípio de quando era Deus, né, que quando Deus criou as coisas, né, a questão do divórcio, né, aconteciam situações porque qualquer coisa a pessoa se separava, então ele liberou, por causa da dureza do coração dos homens, liberou a questão, né, Moisés liberou a questão do divórcio quando tivesse alguma questão relacionada à traição, enfim, mas daí Jesus vem e diz, olha, não, a questão foi liberada por isso, mas lá no princípio não era isso, não é isso que eu tenho um projeto, eu tenho princípios, então não é só ter um entendimento, né, da questão por que eu caminho a segunda milha? Não pode ser porque o pastor Toninho chegar para mim, André, tu tem que caminhar a segunda milha. Tu tem que caminhar a segunda milha porque assim, porque é a doutrina da igreja. Certo. Não, eu tenho que caminhar a segunda milha pelo lugar que eu me encontro em Deus. De entender que eu tenho que caminhar a segunda milha porque eu tenho que dar algo mais. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. A Bíblia não diz que a gente pode ser. A Bíblia diz que é. Então, se é, eu tenho que ser. Exatamente. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém. Então, quando eu tenho esse entendimento, nada pode nos parar dentro do propósito de Deus. Aquilo que Deus fala, né? Porque o que né? Hoje tu falasse da questão do medo, o medo é contrário à fé. Verdade. Então, quando eu tenho entendimento, está de acordo com a palavra de Deus, estou num direcionamento de Deus, a Bíblia diz que eu posso fazer, por que eu vou ficar com medo? Se eu tenho entendimento que Deus me ama e Ele quer o melhor, né? Que eu tenha vida e vida em abundância, por que eu não vou correr atrás? Né? Não correr, mas buscar aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, isso é muito poderoso. Isso daí realmente, né, quando a palavra de Deus, se conheceres o Filho, realmente serás liberto. Né? Tu terás essa liberdade. Então, quando a gente tem esse entendimento de que realmente nós somos filhos de Deus, e ele quer nos dar o melhor dessa terra, e daí o diabo fica dizendo, não, que tu é isso, que tu é aquilo, que fica botando medo nas pessoas, é onde que a gente vê uma igreja onde que o cara ele é o giraia gospel dentro da igreja no domingo, só que na segunda-feira ele apanha de todo mundo na rua. É, né? Verdade. Então, quando a gente tem esse entendimento que ele tem que ser integral, Deus tem que ser integral na minha vida, né? Não somente no domingo, mas de domingo a domingo, onde que eu estiver, ali se faz presente o reino de Deus. André, os 83 dias com Jesus no monte traz abordagens inúmeras e eu já dei uma olhada no livro e muito contemporâneas, né? Dentro das propostas que o livro tem, né? O que você entende, nos sugere, orienta, enfim, né, André, acerca do cristão e a vida social.
Como é que você vê hoje o cristão e a vida social? Porque você já, ao longo da nossa conversa aqui, volta e meia tu dá aquela beliscadinha. Não, porque dentro da igreja tal, fora da igreja, quero ver como é que fica. Né? Mas pautado, sobretudo, na tua experiência, né? Como é que tu vê a postura do cristão em meio à sociedade nos dias de hoje? É uma pergunta bem, né? Sim, é mais ou menos aquela pergunta, quem é Deus dentro da tua empresa, né? Uhum. Então, Sim, dentro da empresa, dentro de casa, sim, tudo né? quanto é lugar, né? No shopping, né? E aí? Então, a Bíblia diz que tudo que a gente tem que fazer, né, para a glória de Deus. A glória de Deus. Então, é essa que é a questão, que a gente primeiro tem que buscar em Deus quem nós somos. Porque enquanto eu não entender, realmente for algo real na minha vida, né, o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na minha vida, quem é Jesus na minha vida, se Ele é Senhor e Salvador, porque muitas vezes, pastor, que eu vejo assim, daí aconteceu comigo, né, e claro, a nossa questão de estar buscando a Deus, ela é diária, ela não para, né, não é Sim. porque eu conquistei lá atrás algo em Deus que eu não tenho que continuar conquistando. Sim. A grande questão é que muitas vezes eu aceito Jesus como o meu Salvador, mas esqueço de ter Jesus como o meu Senhor. Senhor. Então, hoje, realmente, eu acordo de manhã cedo, né? Essa é a minha experiência que eu tenho. Eu não acordo pensando assim, ó, qual é a meta que eu tenho que bater? A minha pergunta para Deus, Deus, o que tu tens hoje para a minha vida? O que eu posso ser útil? O que tu tens hoje? Quais são as coisas que vão acontecer? O que tu queres que eu faça? E a minha tônica tem sido essa, né? De acordar de manhã cedo, Deus, obrigado por esse dia. Né? Obrigado por essa oportunidade. Eu olho para minha família, eu olho para minha casa, né? Eu olho para as coisas que estão à minha volta. O meu coração é de gratidão. E tem entendimento que eu saí de casa de manhã cedo com um propósito. Né? Agora, o propósito está nas mãos deles. Então, eu tenho que buscar em Deus qual é o propósito. Então, essa questão não é porque eu estou aqui ou se eu estou no shopping, qual é o propósito de todas as coisas? Talvez o propósito é só passear com a minha família, dar um momento de lazer. Né? Então, esse entendimento, eu acho que tem... E o PVM Café tem sido muito bacana, que traz à tona isso. Peraí, o que Deus tem para a minha vida no dia de hoje? Então, a gente não pode deixar de tomar um café com Jesus. Sim. A gente não pode deixar de tomar um café meditando na palavra de Deus. Né? Eu acordo todo dia de manhã cedo, né? E a minha primeira... O meu primeiro alimento é a Bíblia. Já parte direto para o devocional. Nós temos que ter esse devocional diário. Porque esse devocional diário, ele vai me dar equilíbrio. Porque ele vai me mostrar, não é que eu tenho que ler a Bíblia porque eu sou bom, porque eu sou espiritual, Não, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que meditar na Bíblia porque o André é ruim. Porque o André é um ogro. Entendi. E eu, fora de Jesus, eu sou um ogro ruim. Entendi. Agora, o André meditando na palavra de Deus, ele diz, André, não é tudo aquilo que tu acha. Tu não é tudo aquilo que o pessoal da rádio te escuta, que o pessoal da TV te escuta, tu não é tudo aquilo. Mas agora, em mim... Tu pode muitas coisas, tu realiza muitas coisas, tu faz muitas coisas. Ou seja, o fruto daquilo que tu és é o resultado do que Deus é em ti. Né? O que Deus produz em ti, o que Deus manifesta em ti, o que Deus cria, recria, orienta, anima. Nesse sentido, André, me encontro contigo. Né? Pois somos pessoas diferentes, mas nos encontramos em Deus, né? Nos encontramos com Deus, com o agir de Deus, com o fazer de Deus, com o querer e o efetuar de Deus em nós pela obra do Espírito Santo que nos fora otorgado. Realmente é algo brilhante, né, André? É algo fascinante, é algo gratificante que nos constrói, né? Qual a perspectiva que tu vê de futuro, assim? Como é que tem te projetado? Vai manter a empresa em Criciúma? Pretende um dia voltar para os Estados Unidos da América? O que tem se pensado? Vai ser pastor? Tu é pastor? Como é que é esse negócio aí? Conta para nós. Papo de pastor tu tem, né? Porque tu tá falando mais do que eu aqui no podcast. Agora tu tá me apertando. Né? Tem que apertar um pouquinho, porque tá falando mais do que eu do que o podcast. Olha que pastores falam, hein? Alguém conseguiu dar um cala-boca no pastor Toninho. Isso é uma benção. Pastor Toninho. Sim. Quando eu me converti, eu entendi que só existe um caminho. E daí nós fomos para um encontro com Deus, logo que eu me converti. E naquele encontro com Deus foi uma loucura. Eu disse, esses crentes são tudo louco, né? Tem que deixar celular, não tem nada, tu não pode falar com ninguém. Tu vai não conta, não conta. É tremendo, né? É tremendo. Não conta.
E eu tive uma visão lá, né, naquele... A gente estava recém nessa questão de separação, enfim, restauração do casamento. Fui eu e minha esposa para lá e eu tive Deus me deu duas visões assim, que foram... Eu me vi na frente de uma igreja, com o cabelo já meio grisalho, não todo grisalho, mas uns branquinhos assim, né? Então eu entendi que era uma visão futura, né? Não era algo para aquele momento. E então eu entendi um entendimento do meu chamado, né? Como vamos colocar assim, como pastor, né? Como representante do reino de Deus na Terra. Então eu creio, né? 100% que não tem não tem outra opção para mim. Né? E eu aceito isso com muita gratidão. Né? E a outra era e daí Deus me deu outra visão dentro do lado do encontro com Deus, que Deus mostrou, olha, vocês vão ter um filho, né? E esse filho, até essa questão da separação, é que o diabo, ele sabe do que vai estar acontecendo com a vida de vocês, se vocês aceitarem. Então, Deus me pediu para colocar o nome do meu filho de Israel, que é o meu primogênito, que é Israel. E disse assim, de Deus. E daí, primeiro tinha sido a visão, eu na frente de uma igreja, tá? E essa segunda visão, falando acerca do meu filho, dizendo assim, olha, você vai ser um pastor de relevância, só que o seu filho, o Israel, vai ser um pastor acima do teu nível. Então, isso foi muito forte para mim, porque foi algo muito claro. Eu nunca tinha tido experiência nesse nível, né? E Deus, tudo que Deus tem feito na minha vida tem se afunilado. E depois do tempo do rodinho de Deus na minha vida ali, né? Onde que Deus conversava comigo toda a vida que chovia, né? De, olha, tu vai me obedecer, vai ser no meu tempo, não é no teu tempo. Eu aprendi isso, né? Que é no tempo de Deus, que tem que ser no direcionamento de Deus. E daí, esse tempo atrás, daí eu fui fazer a barba, eu vi um cabelinho branco aqui. Aqui do ladinho, só um. Daí Deus me levou lá no encontro com Deus. Lembra que eu te mostrei a visão de tu na frente de um pastoreando, com os cabelos já, uns cabelinhos, um aqui, outro ali branco. Daí Deus me trouxe queimando novamente aquela situação de eu vou cumprir aquilo que eu te prometi. Então eu tenho buscado, mas eu tenho esperado em Deus nessa situação ministerial, né? Não pode ser algo que o homem vai pegar e vai falar para mim, André, chegou um momento sem a confirmação de Deus. E eu acredito, claro, né, que os pastores que a gente está envolvido hoje não fariam uma situação dessa sem ter o direcionamento de Deus também, né? Então, e eu até fiquei bravo depois, pastor, que daí nessa semana eu fui no barbeiro. Daí o barbeiro, a primeira coisa que ele fez, ele pegou a tesoura e cortou aquele cabelinho branco. Então, eu disse, pô, é a promessa de Deus na minha vida que está cortando. Então, tem promessa de Deus para a minha vida, né? De eu ter pastoreio, de ser um ministro de Deus. Sim, mas hoje eu estou num tempo muito leve da minha vida, né? Já passei um tempo que eu era o Che Guevara gospel, né? De querer e tal, e isso e aquilo. Não. Hoje, com o entendimento que eu tenho, que se Deus quer aquilo para a minha vida... Ele fará. Ele fará. Né? Ninguém vai impedir se eu estiver no caminho, né? Obedecendo à voz dele. Então, referente à questão da empresa, né? Nós estamos abrindo agora uma filial em Uruçanga. E eu tenho vontade, sim, de estar abrindo um escritório, quem sabe, nos Estados Unidos, né? Dentro do propósito. Meu filho nasceu lá nos Estados Unidos, então é americano, enfim, tem... Mais para frente, eu acredito que vão acontecer situações, mas é algo muito leve, assim, algo que eu aprendi, pastor, a não arrombar portas. Hoje eu bato na porta. Se ela abrir, é como eu acordo de manhã, você diz, Deus, aquela porta que é para abrir, tu abre. Eu entro. Que eu entro. Eu sempre fui de arrombar portas. Eu sempre arrombei muita porta. Nada assim, do lado... Né, de fazer mal às pessoas, mas tipo assim, aquilo dentro daquela visão do menino, né? Sim. O que eu quero, eu faço e não tem ninguém, não tem que perguntar para ninguém. Eu vou pegar e vou fazer. Então, até eu aprender que eu não posso arrombar portas, eu tenho que bater. Se ela abrir, eu entro. E se não abrir, eu digo, glória a Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Hoje é uma tônica, eu tenho alguns versículos hoje que me fortalecem. Deu alguma coisa de errado? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, amém. Então isso é muito rico, te dá uma certeza que Deus é contigo, né? De que tu tá no caminho certo, que tu não vai mais arrombar a porta, que se é Deus fez acontecer, glória a Deus, se não fez, glória a Deus, Ele continua sendo Deus. Então isso é maravilhoso, te traz libertação, a tua vida se torna leve, é uma bênção. Muito legal, a convicção nos faz saber esperar, né?
Pô, que legal. E tu finalizou a fala anterior dizendo, bah, eu estou muito feliz com Jesus. Jesus é plena felicidade mesmo, né? E daí tem aquela pergunta, né? Tá aí, Jesus, está feliz contigo? É só o amor de Deus mesmo, né? Essa pergunta nós vamos se deixar ela sem resposta. E a sua misericórdia se renova todas as manhãs, né? Essa pergunta nós vamos deixar sem resposta, porque... Deixa quieto. Casado há 21 anos? 21 anos com a Patrícia, né? Tem sido uma pessoa que eu tenho aprendido muito, né? E traz muito essa questão de ela tá sempre ali comigo e sempre na questão, já passamos por várias situações, né? Parceira, né? De todas as situações, de a gente ter ido lá para os Estados Unidos, voltado, né? Ela pagou um preço muito alto por eu arrombar algumas portas, né? Então esse que é o entendimento também, quando eu arrombo portas, tem mais gente comigo, né? E às vezes sofre consequência dos arrombar portas. Então também eu tenho que ter um entendimento que quando eu obedeço a voz de Deus, a bênção também vem sobre eles, né? Então isso aí, quando eu faço alguma coisa hoje, né? Como não sou mais menino, eu tenho que entender que tem uma turma junto comigo aí, não de responsabilidade, responsabilidade, né? Então tu ter a responsabilidade de tu ter hoje uma família, tu ter o teu ministério principal, que é a tua família, e representar Deus nessa terra, é um desafio gigante. Quero ser assertivo contigo. Nosso papo está se encerrando. Eu quero ser assertivo contigo, tá? Vou te fazer 3 perguntas e ser assim. Não foge, não dá aquela... Ser assertivo comigo, por favor. O André ontem, o André hoje e o que é que o André espera de si mesmo para amanhã? O André ontem. André ontem, menino. O André hoje. Homem. E o que é que o André espera de si mesmo para amanhã? Nada. Nada. Tudo em Deus. Tudo em Deus. Tudo em Deus. Uhum. E não é tipo assim, fazer florear. Não, hoje é tudo em Deus. Entendo. Está na mão de Deus. O melhor de Deus tem... O que Deus tem melhor para a minha vida está na mão dele. Amém. Hoje a minha resposta para finalizar é assim, hoje eu estou buscando Deus. Porque se eu achar Deus... Encontrou tudo. Encontrei tudo. Né? Jesus vinha caminhando sobre o mar e quem é esse? Ah, Jesus é tu mesmo, posso ir contigo. É melhor tu estar no meio da tempestade, em algo que tu não consegue pisar, porque quando Pedro subiu sobre o mar ali, a água é tudo aquilo que tu não tens poder, tu não consegue se ficar em pé. Agora, quando tu está procurando Deus, é melhor estar em cima da água com Deus no meio da tempestade do que em cima de um barco protegido dentro das tuas forças. Forte. Então, muito tudo em forte. Deus. Tudo em Deus amanhã. Glória a Deus. André, mensagem final que tu deixa pro nosso povo aqui que teve nesse tempo desse podcast PVM conosco aí. Qual é a mensagem final que tu deixa? Fica à vontade para expor e se expor dentro daquilo que o teu coração manda. Buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe em correr atrás, se preocupe em buscar a Deus. Cara, foi bom demais tá contigo nesse tempo. A vida de Deus na tua vida é algo muito claro para a gente. Expressasse com muita clareza a graça, virtude. E o melhor de tudo, né? Te conheço em particular e sei que tu vive o que diz e diz o que vive, né? Que Deus te conserve debaixo desse manto, dessa graça, te faça prosperar de forma triplicada em cima daquilo que já prosperou. E que a gente possa juntos celebrar esse amor de Deus para sempre, tá? Foi um prazer gigante tê-lo aqui no podcast. Amém. Deixa eu só terminar aqui. Ó. Claro. Fica à vontade. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Tem um ponto aí? Tem, dia 65. Dos 83 dias no Monte com Jesus. Tá aqui o livro do André, hein? Dá para te adquirir. Como é que faz para adquirir esse livro? Vou deixar uns aqui mas tem e-book, tem nas livrarias, na internet, enfim. Na internet, procura ali 83 é só pesquisar. Dias, só pesquisar. Tem 2 livrarias, distribuidora aqui também em Criciúma, na El Shaddai e na Shekinah distribuidora. Também tem e-book também. Tem o leitor digital aí, pode baixar lá que vai ser bênção na sua vida. Dá para te deixar alguns aqui para mim sortear para o meu povo de manhã no PVM Café? Com certeza. Vou deixar 3 unidades aí para te sortear. Que bom, ótimo. Glória a Deus. Deus tem sido muito
bom, né, comigo, pastor, e tem colocado pessoas assim que eu tenho me apaixonado por elas, tenho amado assim aquela amizade de Davi e Jonathan, né? Sim. E daí tem uma pessoa que eu tenho muito apreço, que eu aprendi uma frase dele e eu vou compartilhar aqui, que diz assim: a fé não vem para negar a realidade, mas a realidade que não bate com a verdade bíblica não pode ser a nossa verdade. Eita. Então não ande ansioso, ande por fé. Conhece Amém. essa frase? Parece que eu conheço o autor dessa frase. Está na minha frente, né? Então, obrigado por tu ser essa pessoa, né? Amém. Essa pessoa que de relevância na minha vida, tenho aprendido muito contigo, tenho me alimentado, né? Tu tem cavado assim muito fundo, né? E tem trago um alimento assim muito especial. Eu tenho sido realmente alimentado e abençoado e direcionado por tudo que Deus tem colocado na tua vida, a graça, né? Então que Deus continue te abençoando. Amém. Que nós possamos continuar nessa caminhada juntos aí, um afiando o outro, um levando o outro para mais perto da cruz. Rapaz, esse rapaz tá me apertando demais. Eu já tá quase falando em língua estranha aqui. Mas esse foi o nosso podcast Para uma Vida Melhor de hoje. Conosco esteve André Leotério, um homem de Deus, uma pessoa de referência, trouxe muita edificação. Simplesmente tratando, pautando, declarando, testemunhando as coisas da sua própria vida e da vida sua com a vida de Deus. Espero que você tenha sido edificado sobremaneira, tá? A nossa edição de hoje, ela fica por aqui. Retornaremos em uma nova edição em breve, com certeza. Deus vai continuar fazendo muito mais além daquilo que já fez por nós e através de nós. André, um forte abraço, tá? Obrigado. Deus abençoe, tá? Fica na paz. Valeu, gente, um abração e até o próximo PVM para uma Vida Melhor podcast. Beijo no coração de todos, até mais.